O que está acontecendo conosco é a perca de identidade. E futuramente os outros jovens vão perder se nós não voltarmos a fazer aquilo que nós aprendemos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fé em Ação. Seja bem-vindo ao canal do Movimento Fé em Ação, que tem como objetivo nós compartilharmos a palavra, levarmos o evangelho e fortalecer os nossos irmãos que estão na fé, que já estão participando do corpo de Cristo, mas que precisa de um empurrãozinho ali para poder colocar a sua fé em ação e colocar a sua fé em prática cada vez mais. Para quem não me conhece, eu sou o Wellington Silva, sou coordenador e criador aqui do Movimento Fé em Ação, que, como eu falei, tem como objetivo fortalecer a sua fé. Você é bem-vindo, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, porque agora, muito recente, nós começamos um trabalho de devocional toda segunda-feira pela manhã. Então, toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, além dos episódios do podcast, que são esses episódios que você assiste aqui, que tem uma duração maior, com convidado, nós temos também o devocional Café em Ação, toda segunda-feira, às 7h30 da manhã. Então, se inscreva no canal para você não perder, porque tá muito legal, tá incrível. O mais importante de tudo, nós começamos. Ao longo do tempo a gente vai melhorando, a gente vai aperfeiçoando e quem sabe num futuro não muito distante a gente começa esses devocionais ao vivo. Por enquanto nada do que a gente posta aqui é ao vivo, mas conforme Deus vai nos direcionando, a gente vai alterando, a gente vai mudando e vai crescendo. Então se inscreva no canal e, acima de tudo, também compartilha, porque se esse conteúdo faz sentido para você, se edifica a sua vida, você pode ter certeza que vai também edificar outras pessoas também. Então não fique só com você. Compartilha nos grupos da família, compartilha nos grupos da igreja, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e vamos espalhar fé cada vez mais, beleza? Eu quero também pedir para você seguir as redes sociais do Movimento Fé em Ação, porque aqui os conteúdos aqui são mais limitados aos podcasts, a algumas lives que a gente pode fazer, mas lá no Instagram, diariamente, todos os dias tem conteúdo lá, tem vídeos mais curtos, tem posts que a gente faz lá falando de diversos assuntos. Então siga as redes sociais do Movimento Fé em Ação, que está aparecendo aí na sua tela, beleza? Bom, vamos ao nosso episódio de hoje. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso convidado de hoje, que a gente estava tentando há um tempo atrás aí, e estava um pouco difícil, mas hoje coube na agenda dele e deu tudo certo. Então, eu quero agradecer a Deus e seja bem-vindo, Jefferson. Obrigado a todos, a paz do Senhor, que Deus venha abençoar, e eu espero ser instrumento de Deus hoje para abençoar as vidas que estarão assistindo, que estarão investindo o seu tempo, né, para que as palavras que foram mencionadas aqui sejam edificantes na vida dessa pessoa. Com meu testemunho, com aquilo que Deus fez na minha vida, com algumas coisas que Ele ainda faz, né? Como continuidade, porque nós somos igual à igreja de Atos dos Apóstolos. É a única igreja que não para. O crente em si, ele é como se fosse o crente de Atos dos Apóstolos. Começou há mais de 2000 anos atrás e todos os dias somos trabalhados pouco a pouco. Legal, muito bom. Bom, eu sempre começo o episódio, né? Trazendo um pouco do que você faz hoje, né? Como que tá a sua questão na fé, naquilo que você faz, tanto na igreja como profissional, na sua vida pessoal. Sim. E depois a gente dá uma mergulhada lá atrás para ver como que começou essa trajetória com Jesus aí. Maravilha. Hoje, na verdade, eu anuncio o evangelho nas igrejas, mas na parte da itinerância, e também leciono no Seminário Teológico da Adebras, aqui de Rio Claro. A coordenação do pastor Roberto, também juntamente com o pastor Renan. Faço parte, recentemente, eu acredito que algumas pessoas que seguem as redes sociais da Adebras, elas têm visto que foi formado um grupo de pessoas, que aquilo ali foi o sonho do pastor Renan, que um dia ele me encontrou, inclusive eu não esqueço desse dia, ele me encontrou no corredor da igreja e falou assim, eu tô com o intuito de fazer um seminário aqui, lembrei de você. Aí nós nos unimos, e graças a Deus agora no começo do mês nós formamos, se não me falha a memória, mais de 40 alunos. Olha. Então eu faço parte desse projeto da igreja e também
vou em algumas igrejas, tanto do nosso ministério como de outros ministérios, testemunhar, anunciar a palavra e fazer aquilo que Deus colocou no meu coração de estar fazendo. Legal, muito bom. E a gente sabe que filho de crente não é crentinho, né? Sim, gente... claro. Como começou essa trajetória sua aí com Jesus? A minha trajetória com Jesus foi não foi da melhor forma, não foi de uma maneira tranquila. As pessoas que faz algum tempo, eu me lembro que foi no mês de novembro de 1999. 2000 não, foi 1999. Olha, o ano que eu tava nascendo. O ano que você estava nascendo, Deus estava começando era uma adolescência, na verdade, conturbada que eu tive. Passei por uma adolescência bem conturbada. A minha mãe muito crente em Jesus. E, na verdade, os momentos que eu enfrentei, as coisas que eu passei, não era necessário eu passar por aquilo, mas é aquilo, a questão da desobediência. Foi quando Jesus, ele me aceitou. A questão não é as pessoas falarem, eu aceitei Jesus, não. Jesus me aceitou. Ele foi me buscar no meio das pessoas perdidas, as pessoas que, literalmente, é a escória da sociedade. Eu me lembro que no ano de 99, da forma que eu estou falando hoje aqui, eu não conseguiria falar. Era 13 gírias e 2 palavras normais. Eu não tinha hoje a gíria é dialeto, porém na minha época era muito discriminada. E a verdade é que o que Deus fez na minha vida foi maravilhoso. Eu me lembro que naquele ano de 99, Deus me chamou, querendo me tirar das trevas, e eu tive graves problemas, principalmente nas questões de amigos, que nós falamos que são colegas, né? E a influência que eu fazia na vida deles. Eu me lembro que nós tínhamos um grupo de aproximadamente 20 colegas, em que nós escutávamos vários tipos de músicas, e entre elas a principal era a música rap, o hip hop, e assim, consequentemente, tinha alguns ritmos que depois eu venho a entender que aqueles ritmos eram músicas, de uma certa forma, consagradas, né? Eram letras consagradas que traziam opressão, e algo que eu não tinha era paz. Conheci pessoas de diversos tipos de pessoas, e eu particularmente eu acredito que foi um projeto de Deus da minha vida, porque naquele momento eu não entendia o que Deus estava fazendo, tá ok? Eu não conseguia entender o que de fato Deus queria de mim. Só que, devido a umas complicações, eu me tornei uma pessoa insuportável comigo mesmo, sofria muito opressão maligna, passei alguns períodos oprimido, cheguei a ponto de ser levado a um hospital de psiquiatria, de tamanho da loucura que se tomou de mim. Na verdade, o que as pessoas achavam que era loucura era possessão. Era possessão demoníaca. Aí teve um processo de libertação, muitas pessoas orando, pedindo para que Deus fizesse essa obra. E nisso, nesse projeto, nesse trajeto todo, Deus foi tirando de mim coisas e marcas que, para a glória de Deus, hoje eu posso dizer assim com todas as letras que eu fui liberto. Porém, existem alguns pontos em que às vezes eu tenho que levar em consideração que, passado 4 anos após a minha conversão, uma irmã falou assim para mim, eu estudei pontos de ocultismo e eu vi que em você existe isso. Ou seja, aquilo me impressionou. O que é o ocultismo? O ocultismo é envolvimento com coisas que estão ligadas à música, estão ligadas a votos que você faz para o inimigo das nossas almas. Ou seja, na verdade, não é que eu queria fazer. Eram as músicas que os cantores cantavam que já estavam ligadas ao ocultismo. E aquilo foi fazendo com que a minha vida fosse aquela vida de regresso. Mesmo, como diz o texto, conhecereis a verdade vos libertará. Agora é um ponto que você talvez vai falar assim, agora você vai entrar num ponto polêmico. A questão de conhecereis a verdade vos libertará? Ok. Só que é um progresso. Para muita gente, é assim. Para outras pessoas, ela é de um fato, ela é progresso. Ela vai constantemente. É como conhecer e prosseguir. Ou seja, não foi algo do dia para a noite que eu consegui me livrar.
Alguns pontos aí que talvez gerem uma série de polêmicas, né? Que muita gente diverge com isso. Por quê? A divergência de algumas pessoas, a questão da libertação, é acreditar que uma vez Jesus te chamou, hoje ele te chama, amanhã você já está apto a fazer tudo aquilo que ele te chamou a fazer. E não é assim. E essa pessoa, ela falou para mim, falou, Jefferson, é assim, eu tenho observado o seu jeito, a sua conduta, aquilo que eu vejo em você, o Espírito de Deus me revelou que existem pontos de ocultismo na sua vida. Aí eu fui procurar entender. Ela falou, ó, é um processo em que Deus estará tratando com você, trabalhando, retirando isso de uma forma gradativa. Não vai ser uma forma assim que ele chega e faz. Algumas pessoas, como eu disse aqui, é algo que muita gente quer levar ali no literal João 8,32. E nem sempre é assim. É verdade. É porque na realidade é o processo, né? E assim, a gente não pode generalizar algo que Deus faz na vida de um e vai fazer na vida de outro também, né? Exatamente. Eu lembro que quando eu comecei, aliás, o Jefferson foi meu líder de jovens, o primeiro líder de jovens que plantou uma semente muito profunda na minha vida quando eu comecei, né? E eu demorei alguns anos para conseguir me fortalecer firme, assim, né? E para isso, envolveu uma série de situações, uma série de pessoas junto comigo, me auxiliando, me ajudando. Você, depois futuramente, depois mais para frente, meu sogro também, que até então a gente não tinha nenhum contato assim, mas Deus foi trabalhando, né? E eu conheci casos de pessoas que meu sogro mesmo teve esse testemunho dele, ele veio aqui inclusive no nosso podcast, ele contou que foi, assim, uma revelação do céu e ele realmente se converteu da água pro vinho, assim. Foi profundo, né? E como que foi o seu crescimento ao longo dos anos? Porque você se converteu, passou por esse processo e depois... automaticamente a gente vai entendendo para onde Deus vai nos direcionando. Sim, porque exato. Eu sempre falo que a partir do momento que a gente aceitou Jesus, eu aceitei Jesus, eu não vou pro céu automaticamente. Eu passo a viver uma vida diária com Jesus, né? Sim. E como que foi esse crescimento seu a partir daí? Na verdade, seria bom se aceitássemos Jesus e fôssemos morar com ele, né? Seria muito bom, né? Esse seria o ideal. A gente, assim, no modo de entender. Porém, passou um período... Aproxima mais o microfone, fazendo um favor. Aí, ó. Eu passei um período mais complexo, porque foi um período de tratamento. Eu aceitei a Cristo com 18 para 19 anos. E eu me lembro que, após esse período, eu passei pelo processo de alguns pontos de libertação. Na verdade, na minha época, era mais complexo servir a Deus, porque as pessoas exigiam que houvesse mais autenticidade, ou seja, não era algo que nós temos hoje. Não estou aqui dizendo que hoje não há uma rigidez, mas ela não chega muito perto do que a gente passava, do que nós enfrentávamos, na verdade. Porque o evangelho, para muitas pessoas, ele teria que ter uma libertação automática, algo que as pessoas levam em consideração. Por muitas vezes, fui muitas das vezes discriminado, levado em desconsideração, algumas pessoas dizendo que não vingaria. Eu me lembro de um episódio, inclusive estou aqui, tem algumas pessoas que infelizmente não fazem parte do evangelho, não estão dentro da casa de Deus, que eu me lembro que o ano que eu aceitei a Cristo, naquele ano de 1999, um amigo foi até a porta da minha casa. Esse amigo, ele me ofereceu, porque nós no final do ano, todo final do ano, nós fazíamos aquele rateio de dinheiro e comprávamos cerveja, carne, para passar a virada do ano, com cada um fazendo a sua parte, dando a sua parte. Eu me lembro que ele foi na porta da minha casa, 00:05. Foi a virada do ano, ele foi em casa, era 00:05. Ele disse assim, ó, nós estamos sentindo a tua falta lá hoje. Eu vim aqui chamar você, com tudo tá pago, é só você chegar. Lá tem a cerveja que você gosta, tem a carne que você gosta de consumir. E eu posso falar aqui para os irmãos que naquele dia eu entendi que Deus estava me chamando. Porque era a maior prova de que o inimigo estava lutando ainda comigo. Porque ele sabia que eu fazia de uma certa forma de influenciar negativamente, fazendo parte do contexto que eu vivia. Muitas pessoas, após a minha conversão, muitas pessoas não entenderam aquele processo. Porque eu me lembro que nós tínhamos muito CDs, na época era o CD, né?
E aqueles CDs eram CDs importados. Para nós termos uma noção aqui de valores, era 1999. Eu pagava num CD que vinha, que nós íamos lá em São Paulo, eu ia comprar em São Paulo, era R$22. Agora você faz o cálculo, eu acredito que hoje seria mais de R$100 um CD. Então eu tinha em torno, eu e meu irmão, mais de 30 CDs originais. Tinha as cópias, mas nós não comprávamos as cópias. Só uma observação aqui, quem não sabe, a nova geração que não sabe o que é um CD. Que é um CD. É uma espécie de disco que você Exato. colocava no rádio, e rádio é um equipamento que sai som. Exato. E aqueles CDs, eles custavam em torno de hoje uns mais de R$100. E nós tínhamos um grupo com mais de 30 CDs. E eu me lembro que quando eu aceitei a Cristo, nós quebramos. Muita gente, pô, você poderia ter me dado, mas o que eu levei em consideração? O que não serve para mim não serve para as demais pessoas. Legal. Então foi um processo. Me lembro que a partir desse período, no ano de 2022, um pastor da Assembleia de Deus, ele me deu uma oportunidade. Ele disse assim: Jefferson, eu quero colocar você para estar lecionando na EBD. E hoje eu estava até comentando esses dias na sala do seminário, interessante porque como que Deus é. Eu, quando comecei a lecionar na EBD, eu lecionava lá no bairro do Cervezão. E detalhe, eu cresci, nasci e me criei do Cervezão. Foi uma prova grande, porque eu teria que dar aula nas ruas em que eu andava antes de servir a Cristo. E um detalhe, não era pregar, não era dar aula dentro de uma sala como essa que nós estamos. Tem ar-condicionado, os irmãos que estão aí não têm noção da organização que faz aqui. Então é assim, não era na rua. Não tinha um lugar específico, não tinha um lugar para dar aula, assim, não era uma classe, uma sala, era na rua. E nós fazíamos uma roda, e naquela roda eu lecionava ali de pé, junto com os demais jovens. Lecionei ali na rua por um período de uns 3, 4 anos, lecionando, eu comecei ali. Ali começa a minha trajetória como professor. Na verdade, eu costumo dizer que eu sou melhor professor do que pregador. Porque pregador é uma questão assim, algumas pessoas dizem, mas ser pregador é algo que não é algo que cresce dentro de nós. A vontade de pregar, a vontade de anunciar cresce dentro de nós. Mas lecionar é uma paixão. Então ali eu aprendi a ter paixão pelo lecionar em 2002. Então de lá para cá eu não paro. Nesse período eu assumo Secretaria de Missões. Trabalho com missões, trabalho com jovens, liderei mocidade de várias mocidades, inclusive você fez parte de uma delas, e a de vocês foi mais interessante. A mocidade de vocês foi mais interessante porque eu peguei uma mocidade totalmente crua ali, aquela mocidade em si. Você chegou, ela já estava bem organizada, tal. Me lembro que nós pegamos aquela mocidade totalmente crua. Ali foi o meu maior desafio. O meu maior desafio, ele foi na gestão ali do pastor Alfredo Rodrigues, em que não havia uma mocidade que tinha um objetivo real dentro da casa de Deus. Não estou dizendo que eles não serviam a Deus, mas eles não tinham um objetivo real. Ou seja, nós tínhamos lá o Juninho não tocava. Olha só. Eu conheci todos eles sem tocar. Eles não tocavam, não pegavam instrumento. Tá certo? Talvez eles gostavam de olhar, dedilhar ali, mas muitos que fazem parte hoje da música, do contexto daquela mesma igreja, eram jovens que só cantavam, que ficavam ali sentadinhos. Então, eu me lembro que o pastor Alfredo, passado o tempo, tá ok? Passado o tempo, o pastor Alfredo, eu cheguei na igreja, cheguei ali para congregar ali no Palmeiras. Depois de um tempo você chegou. Ele me disse assim, antes de construir aquele templo ali do lado do Examina, ele disse assim, Jefferson, assim, eu vou construir um templo ali e eu gostaria que você assumisse a mocidade, desse uma força para a mocidade. E nesse período nós começamos a trabalhar com eles. Aí muitos que ali estão, que são músicos, no caso do Juninho, o Lucas era criança, o Juninho era um pré-adolescente, muitos deles que estão até hoje lá, alguns liderando, que passaram comigo, que são líderes hoje. A mesma questão do Gutierrez, hoje você lidera, Gutierrez foi líder geral da Almadric, são jovens que ficaram comigo. Então ali foi o maior desafio que eu tive, porque eram jovens que
talvez não tinham um objetivo real do que era estar naquele lugar, e hoje eles são destaques dentro do campo. Isso é o que me influencia positivamente. Passado isso, eu me interessei por fazer um seminário teológico. Estudei 5 anos no Seminário Teológico da Nazareno. E de lá para cá eu não paro mais. Desde 99, quando eu aceitei, Cristo me recebeu, eu tenho prosseguido até hoje. De uma certa forma eu entendo que é um investimento que Deus fez na minha vida, é um investimento em que Deus notou em mim, né? Eu também vou reforçar aqui, algo que eu quero reforçar. A minha mãe, ela tem uma grande participação na minha conversão. Porque é uma mulher que conseguiu discernir quem eram os filhos e sempre profetizando. E a sua mãe, ela servia a Deus também? Sempre, sim. Minha mãe servia a Deus até hoje, serve até hoje. E o importante aqui vou deixar aqui, vou abrir um parênteses aqui, vou dizer, pais e mães que estão assistindo esse podcast, não deixe de profetizar sobre a vida dos teus filhos. Talvez a sociedade diga assim, ó, ele não vale nada, não vai dar certo, não vai acontecer, não vai dar certo na vida, vai ser uma pessoa inexpressiva. Meus pais, principalmente a minha mãe, sempre me incentivou. Eu me lembro que às vezes eu chegava de madrugada, eu já tô indo, você vê que eu tô avançando e regredindo ao mesmo tempo. Eu lembro que quando eu chegava de madrugada, muitas das vezes, eu não vou negar, drogado, embriagado, eu me lembro que eu andava por sobre a casa. Porque eu não queria pedir para abrir o portão, já era 3, 4 horas da manhã, eu passava por cima da casa, andava, e quando eu chegava lá embaixo, minha mãe estava lá me esperando. E quantas vezes que eu estava acordado ali, deitado na cama, eu via minha mãe entrando de madrugada, colocando a mão sobre a minha cabeça, sobre a cabeça do meu irmão, e profetizando. Ela dizia assim, esse o inimigo não toca. Senhor, toma a vida do teu servo. Eu ficava vendo aquilo, falei assim, mas você é o servo de Deus? Eu falei, eu acho que a minha mãe não tá legal. Eu que bebo e ela que tem como fala? O devaneio da bebida. Porque ela, falei, ela não tô acreditando que ela vem em mim. E aquelas palavras, de uma certa forma, ela adentra o meu coração ali, e ele vai gerando, no momento da minha maior aflição, o que eu fiz? Eu fui invocar o Deus que a minha mãe sempre anunciava. Porque teve um período que eu cheguei... Você sabe que eu fiz uma oração, Elton? Eu fiz uma oração... Você para eu de fazer... Você para eu falar, para que... Senão eu vou engatar a quinta aqui, eu não paro de falar. Eu lembro que eu fiz uma oração... E aquela oração, ela até hoje, ela de uma certa forma, eu acho que impactou o céu. Mas por quê? Não, por causa da minha ousadia. Eu disse assim para Deus, eu falei nessas palavras um dia, num momento difícil que eu estava passando, eu falei assim para Deus, ó, se realmente o Senhor existe, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Se realmente o Senhor existe, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Ou seja, é uma oração insana. Hoje, eu consigo entender que se você chegar ao ponto de perguntar para Deus se ele existe, é uma insanidade muito grande. Mas eu fiz essa oração. Só que aí o processo que eu precisei passar para entender que realmente Deus existe e nem sempre é da forma que nós gostaríamos que fosse, aí isso veio sobre a minha vida. Na realidade isso é profundo, né? Porque, como eu falei, né? A gente tem cada um tem o seu processo, e aí no meio desse processo surgem dúvidas também, né? Porque Exato. Eu lembro que essa crise de saber se Deus existe ou se Deus não existe, isso com certeza muita gente passa por isso, né? Ou já passou. Sim. Porque é algo que você não vê, né? A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Exato. Então você não vê Deus e você apenas olhar externamente e ver as coisas acontecendo e nada acontece com você, meu Deus do céu, isso parece loucura, né? É desesperador, porque a verdade é que você fica reavaliando todo o contexto, porque assim... Eu vi muitas experiências que os meus pais, que a minha mãe, ela dizia, que ela falava para nós, e eu vi experiências. Eu me lembro que uma das experiências que eu vi antes de servir a Deus é que dentro da minha casa não havia ninguém empregado. Eu me lembro que o desemprego pegou eu, minha irmã, nós ficamos todos desempregados. Só que aquele período foi incrível. Foi o período que nós comemos melhor. Você já imaginou?
Tinha o café da manhã, tinha o almoço, tinha o café da tarde, tinha a janta. E aquilo me chamava atenção porque, naquele mesmo tempo, eu me lembro que um dia meu pai chegou e falou, eles conversando, meu pai falou assim, olha, eu tô vendo que não consigo arrumar nada. A minha mãe falou assim pra ele, ó, pode pegar, saia pra procurar o trabalho que Deus vai abrir a porta. E ela foi orar. Deu 15 minutos do relógio. 15 minutos no relógio se deu. Meu pai voltou e falou, arrumei algo pra fazer. Ou seja, o que parecia às vezes aí quando você começa a ver o que Deus está fazendo ali, você fica naquela, fala, peraí, esse negócio aí parece algo que é mágico, mas não é o poder de Deus. É aquilo que nós vemos hoje. Há uma diferença hoje, eu falo que existe uma diferença entre você ter uma identidade própria e não ter. Você sabe o que falta hoje no meu modo de ver? Às vezes o assunto aqui ele não é pertinente a isso, mas eu vou abranger o assunto, que vai gerar assim uma certa polêmica, talvez não. Eu acredito que muitas pessoas têm maturidade para falar sobre isso. Você sabe que teve uma reunião que eu participei de jovens? Eu participei dessa reunião de jovens ainda quando eu liderava jovens. Eu acredito que foi no ano de 2015. Nós estávamos reunidos com muitos líderes de jovens ali do campo, no campo de Madureira, e numa das oportunidades eu tive assim, ó, eu disse nessas palavras, Wellington, eu falei assim, ó, o que está acontecendo conosco é a perca de identidade própria. Nós estamos perdendo aquilo que muitas das vezes foi nos conferido de uma forma que muitas das vezes não é pelo método que nós queremos, ou seja, a nossa identidade ela não pode ser formada porque não, eu acho que aquilo vai dar certo, não, uma identidade que nós temos que correr atrás. Eu falei assim, nós estamos perdendo a identidade e futuramente os outros jovens vão perder se nós não voltarmos a fazer aquilo que nós aprendemos. Nós aprendemos, quando eu falo aprendemos, não aprendemos assim de uma forma tranquila. Aprendemos passando por processos doloridos. E é onde muita gente hoje se perde. Você hoje lidera a juventude, tá? E hoje você percebe que muitos jovens, eles não conseguem se identificar com o evangelho porque eles não procuram identidade própria. E esse era o problema que nós tínhamos. Porque muitas das vezes o que nós queremos, nós sempre quer trazer algo novo, a gente quer trazer algo inovador, a gente quer fazer com que as coisas sejam mais tranquilas, para que a juventude se achegue à igreja. E você sabe que naquele período, quando eu falei isso, eu falei algo assim, ó, nós temos evangelizado pouco, nós temos saído pouco da igreja, e algumas pessoas disseram assim para mim, tudo para você é evangelismo. E hoje reflete, porque nós temos hoje uma dificuldade muito grande, principalmente a juventude que vem após, eu digo a juventude que vai vir ainda após você, nem a sua, porque a sua ainda pegou um período desse, um período em que havia um pouco mais de ação dentro da igreja, ações que não precisasse de um incentivo, porque hoje você tem que dar incentivo. Você tem que estar sempre lembrando, motivando. Eu acho que você participou do período, né? Que eu mandava mensagem todo dia. Era esse SMS, né? Você participou disso. Então, ali eu já tinha uma certa dificuldade. Eu tinha que estar lembrando. E você sabe que hoje, com todos os recursos que nós temos, que é o WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, até hoje eu vejo que existe uma dificuldade enorme para os jovens se identificarem. Na verdade, até falando sobre isso, eu tive uma reunião também com alguns líderes da nossa regional ali, né? E a gente chegou numa conclusão que eu achei absurdo, até mais muito triste e real. A gente tinha que trazer a realidade. A gente precisava fazer alguns cultos, uns cultos gerais, só que em umas congregações, em vez de fazer tudo na sede. Então vamos distribuir, beleza, vamos distribuir. Qual que é o intuito? A gente motivar os jovens que estão na congregação. Exato. Legal. Então, beleza, vamos fazer na congregação X. Quantos jovens tem lá? Não tem nenhum jovem naquela congregação. Isso foi uma das coisas mais tristes que eu ouvi. Exatamente. Porque eu falei, então tá tudo errado. Então, assim, então a gente precisa inverter os papéis aqui. Se não temos jovens na congregação, o que a gente vai fazer lá? A gente precisa evangelizar primeiro. Aí eu falei pra eles, vamos
A primeira coisa não é fazer culto. Se a gente quer motivar jovens e não tem jovem lá, a gente precisa de jovens primeiro. Precisa ter os jovens. Exato. E depois fazer movimentos. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é evangelizar. O evangelismo, ele não a nossa geração hoje evangeliza menos, porque não entendeu, acho que não entendeu o propósito do evangelismo, e isso é o ponto central do evangelho. Sim. O ponto central do evangelho é Deus resgatando a humanidade, sabe? A gente precisa resgatar isso de fato, né? E eu lembro que os primeiros momentos que nós tivemos ali, eu participei de vários evangelismos e demorou muito tempo também para eu entender o propósito do evangelismo, até que em algum momento eu parei para pensar que em algum momento alguém me evangelizou também. Eu só estava ali porque alguém foi lá e também me trouxe para dentro, né? Você sabe qual é a importância? Eu vou aqui falar a respeito da importância de nós falarmos de Cristo. Eu conheço pessoas, eu não conheço de fato. Às vezes eu tô andando em algum ambiente, alguém chega e fala assim, ó, eu conheço você. Porque você uma certa vez falou de Cristo e assim fez com que a minha vida fosse redirecionada. Eu recentemente tive uma experiência no trabalho, eu trabalho como em portaria de cerâmica, com um entregador. O entregador todo dia chegando lá, um dia ele chegou e disse assim para mim, você parece ser evangélico e tal. Eu falei, não, eu sirvo a Deus. E ele começou a expor as situações que ele vivia, situações opostas que ele vivia. E um dia eu cheguei e falei para ele, eu falei assim, olha, eu vou falar algo para você. Deus tem te chamado. Ele falou assim, olha, eu não concordo, eu lembro que ele disse nessas palavras, eu não concordo com a metodologia das igrejas hoje. Eu só ouvindo ele, para querer entender o que ele queria transmitir. Ele dizendo, as pessoas ficam ali naquele papo de Abraão, Isaac, Jacó, Israel, aquilo ali. Eu falei assim, peraí, mas por que você está comentando a respeito disso? Ele falou, não, é porque eu vim do mundo, o mundo era o mundo do crime, eu conheço muita gente que era envolvida, e blá, 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 blá. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você está ficando incomodado com essa situação? Ele falou, eu estou. Eu falei, você está incomodado porque Deus quer que você fale do amor de Deus para essas outras pessoas que você conhece. Elas não conhecem Abraão, Isaac e Jacó. Mas a sua vida sendo transformada por Cristo vai fazer com que essas pessoas entendam que em você existe algo de Deus e que atraia elas para Cristo. Ele falou assim, meu filho fala isso sempre para mim. Eu falei, o seu filho fala e você não dá crédito. Agora Deus está usando eu para falar com você. Isso não foi uma, não foi duas, não foi três. Isso foi em torno de um ano. Mais de um ano eu falando do amor de Deus para ele. Passado um dia ele chegou lá todo ansioso para falar, eu precisava ver você. Eu falei, pronto, agora ficou bom. Precisava me ver, né? Falei, o que aconteceu, Alex? Aconteceu que eu me batizei no domingo. Olha só. Desci as águas no domingo. Olha, tô feliz da vida, o inimigo tem lutado comigo, mas eu estou servindo a Deus. O que eu quero aqui dar ênfase? Você lembra que eu falei da reunião lá atrás? Olha só, quem está colhendo os frutos negativos de não ter jovem na igreja foi porque, na minha vez, muita gente não entendeu que precisava evangelizar. Agora você vai imaginar aqui comigo. Você acredita que eu estaria aqui hoje se não fosse alguém que me evangelizasse? Alguém que evangelizasse a minha mãe? Porque a minha família veio pela dor. Na perca da minha cunhada, minha mãe aceitou a Cristo mediante uma semente que foi falada ao coração dela. Agora vocês vão entender assim o processo de Deus. Para todo mundo Deus quer chamar na dor? Claro que não. Todas as pessoas têm a oportunidade de servir a Deus. Só que o investimento tem que partir de alguém. É da mesma forma que nós estamos aqui hoje, o Wellington que fez um investimento acreditando que o Fé em Ação Podcast pode alcançar vidas, é um projeto que ele criou de que haja uma alcance pessoas não alcançadas e outras pessoas venham ouvir os testemunhos contados, narrados aqui. Porque se não houver um sair das pessoas para fora, não há por que existir o evangelho. Na verdade, ele perde o sentido. É aí aonde nós falamos a respeito da perca de identidade. É a perca de identidade. E você sabe uma das coisas que mais me chama a atenção, principalmente, eu vou falar algo aqui que é polêmico e ao mesmo tempo é real. É algo que nós temos quebrado para a glória de Deus. A questão dos estudos das Escrituras. Uhum. É o estudo das Escrituras. Até comentei recentemente com um amigo, eu falei assim, olha, desde quando eu me conheça por pessoa...
É a primeira vez que eu vejo uma formação teológica no nosso ministério. Não Inclusive, que não havia tido. Sim. Inclusive, eu até queria que você pontuasse essa questão, porque você participa de seminário teológico já há um tempo, né? Exato. E ao longo da minha trajetória, que faz um pouco mais de 10 anos que eu sirvo a Deus, eu ouvi muitas críticas em relação à teologia, estudo teológico, pelo fato de... na verdade, eu vou usar a frase que falavam mesmo. O estudo da teologia, ela pode esfriar o crente na hora da pregação. O estudo da teologia tem que ter mais poder e menos teologia. E até algumas, como é que eu posso dizer, ironias, né? Dizendo, o irmão vem aqui e tal, cheio de teologia, como se... e nada de poder. Como é que a gente consegue equilibrar isso? E o que pode impactar se não houver teologia e se houver teologia? Na verdade é assim, o que você não pode deixar é com que a letra faça de você apenas um teólogo. Tem que caminhar junto. O poder de Deus, o conhecimento, tem que caminhar junto. Portanto, cresceis da graça e no conhecimento. Nós temos que crescer, os dois têm que crescer junto. Entendi. Eu sou da seguinte opinião, não cortando você. Eu tenho que estudar, mas eu tenho que orar. O que, infelizmente, algumas pessoas elas levam em consideração é que elas acreditam que uma pessoa que consome muitas escrituras e não tem um período de oração, ela vai ter dificuldades para transmitir uma mensagem com a graça. Eu concordo. De uma certa forma, eu concordo. Porém, a falta de conhecer, ele vai gerar mais estrago do que você não conhecer a Deus. A falta de conhecer vai gerar um estrago maior. Porque muita gente fala o poder. Eu não vou citar, eu não cito nomes, tá? Questão de ética, eu não cito nomes. Quando eu comecei a dar aula no seminário do Ceifa, tinha um aluno lá que é muito pentecostal. É muito poder, irmão. Tá? É muito poder. E eu me lembro que ele começou a ir em umas aulas e eu conheço a trajetória dele. Eu me lembro que eu falei alguns pontos que eu discordo, porque eu discordo literalmente de alguns pontos em que haja uma revelação sem um contexto. Eu não posso... a mesma coisa, porque a gente observa que algumas coisas do movimento pentecostal, ele é exagerado. Algumas pessoas, elas exageram, principalmente em questões que se envolvem com movimento, com agir, né? Hoje nós temos outros Instagrams que zombam do que acontece nas igrejas. Isso aí, de uma certa forma, ele difama o evangelho. Sim. Então, ali eu acredito que... Ele foi nas minhas aulas num período de 6, 7 aulas. Da 8ª aula em diante, eu não vi mais ele. Eu lembro desse... Tá? Ele não foi mais. E, infelizmente, hoje também não está mais no evangelho. Porque você percebe que aí entra a questão do que, mas por que a Bíblia ela matou a fé da pessoa? Não. A fé da pessoa, ela está alicerçada no quê? Muitas das vezes em misticismo, em crentices, em coisas que não têm uma base sólida, uma base solidificada. É o que falta para muita gente. A solidificação da fé é onde entra a teologia. Exato. Era isso que eu ia falar, porque aí é o contrário, na verdade, né? Exatamente. Aí que entra a teologia, porque a teologia, ela dá essa base, esse fundamento, você começa a entender e até colocar algumas coisas no lugar, vamos dizer assim. Você para de viver meio aleatoriamente o que está acontecendo externo. Exato. E você olha para a palavra e a vida começa... E você sabe que tem um ponto aí que vai deixar muitas pessoas... É um ponto polêmico, tá? Uhum. Quando você aceita Cristo... O que as pessoas dizem pra você? Ele tá vivendo o primeiro amor, tudo pra ele é Jesus. Na verdade, você encontrou algo que não é o primeiro amor. Você sabe o que é de fato o primeiro amor? É quando você não deixa de orar, não deixa de ler as escrituras e não deixa de jejuar. Você tem prazer em pegar a palavra e ler. Sabe quando as pessoas perdem o primeiro amor? Quando elas param de orar. Quando elas param de ler e quando elas param de jejuar. Elas param de querer ter comunhão.
Esse é o grave problema de muitas pessoas. Por que muitas pessoas refutam o conhecimento? Porque o conhecimento vai mostrar quem é você dentro das escrituras. Quando a palavra é anunciada com a graça de Deus, ela vai mostrar quem é você e quem é Deus. É por isso que muita gente não quer saber de ler as escrituras. Você sabe um ponto polêmico que eu falei uma vez, dentro dos alunos do seminário teológico que eu fiz no Nazareno? Eu disse algo uma vez, eu falei assim, olha, vou falar eu não sei se essa parte vai ser aceita. Mas eu vou entrar num ponto polêmico. Eu não consigo deixar de falar a respeito disso. Qual é o problema da igreja com o homossexualismo? O problema é que a igreja não tem uma estrutura para receber eles. A igreja não tem estrutura porque falta para eles conhecimento. Porque se eles têm conhecimento, eles aceitam o homossexual. Se eles realmente tivessem o conhecimento a ponto de dizer o seguinte, ó, o meu Deus que fez a obra em mim, ele vai fazer a obra neles, vão fazer. Não teria tanta divergência hoje com a questão da sexualidade dentro das igrejas. Preste atenção, eu não estou dizendo que nós devemos aceitar as práticas, eu estou dizendo que a Bíblia, a vida toda, diz que eles existiam. Paulo já falou homens que abandonaram os costumes normais, naturais. E hoje você percebe que é um foco batendo em cima da tecla sobre eles. Por que o número de homossexuais dentro da igreja que aceitam a Cristo são poucos? A culpa sabe de quem que é? A culpa é nossa. E quando eu falei isso, eu perguntei para todos os líderes, não tinha líderes só da Assembleia de Deus, que de fato da Assembleia de Deus só tinha eu e mais um. Eu falei assim, de todos que estão aqui, de todas as lideranças que estão aqui, qual de nós estamos aptos a receber um homossexual dentro da igreja? A ponto de estar do lado dele dizendo, estou aqui para ajudar você. É a pergunta. Porque muitas das vezes o que cresce em nós é o preconceito. Eu tive uma experiência, tenho tempo ainda? Posso falar? Pode falar. Eu tive uma experiência quando eu trabalhava na empresa, se não me falha a memória, acho que eu trabalhava na Whirlpool, e teve uma chuva em Rio Claro. Rio Claro é um lugar que chove, né, bastante, e a Visconde ali estava totalmente alagada, não tinha como passar com uma moto ali. Não tinha como passar com uma moto ali. E eu me lembro que eu desci por uma avenida principal, e nessa avenida tinha dois homossexuais. E eu estacionei a moto. Eles vieram apresentar, acreditando que eu estaria atrás de programa. Eu falei assim, não, eu não vim aqui procurar vocês e tal. Eu vim aqui falar do amor de Deus que é em Cristo Jesus para vocês. Um deles olhou para mim e falou assim, a sua atitude é bonita, moço. Porque naquela igreja ali, as pessoas quando saem do culto, nós estamos aqui, eles pulam para outra calçada. Eles não vêm falar de nada do que você está falando para nós. Eu falei, então, se é de fato, eles fizeram isso com você, hoje Deus fez eu fazer uma manobra pela avenida, mudar o trajeto, e quando eu parei assim perto deles, eu sei que um deles, uma lágrima saiu do olho deles. Eu falei, da forma que você está, Deus ainda pode fazer algo na tua vida. Ali eu falei do amor de Deus sem ter o quê? A parede que impede. O conceito formado de algo. Preconceito é isso, conceito formado de algo ou alguém. Tá ok? É isso que as pessoas têm, mesma coisa, é isso que as pessoas têm com a questão da teologia. Ou seja, antes de fazer, graças a Deus, irmãos, eu glorifico de pé. Eu vi muita gente se formando dessa vez, que são pessoas que é a primeira pessoa que se formou da família. Família de pastores, estão lá, não vou citar nome por questão de ética, eu sei. Família de pastores, de pessoas que talvez foram ensinadas. É a mesma coisa da questão da política. É outra polêmica que eu vou entrar, um assunto que nós abordamos sempre, constantemente no seminário. Porque hoje a igreja tem dificuldade em eleger pessoas que têm temor a Deus para falar de política, estarem inseridos no contexto evangélico. Porque até então, há 30 anos atrás, a política era do diabo dentro da igreja. E aí a política, entre aspas, sendo do diabo, o diabo vai tomar conta. E é o cenário que a gente tem hoje, né? É totalmente. O que nós estamos colhendo hoje nada mais é do que do reflexo do que semeamos lá atrás. Não há como. A culpa, eu vou abrir um parênteses, a culpa foi de quem não se aperfeiçoou. É a mesma coisa. Você tem a oportunidade hoje, Wellington, de ser alguém diferenciado. De que forma? Ensinando o povo a procurar as escrituras.
Você sabe uma coisa que me chama a atenção? O povo, quando ele é tirado para ser levado de volta a Jerusalém, Neemias e Esdras, Neemias tem ali em suas mãos a construção, reedificação dos muros, aí Esdras ele vai falar sobre a palavra. Esdras prega 8 horas. Ele recita a lei durante 8 horas. É uma questão de que você vai perceber. Por que ele tinha que recitar a lei? Para as pessoas lembrarem da onde ela veio, o porquê elas precisam ouvir a voz de Deus. Então, o que hoje falta em nós? Nós temos um preconceito. Quando eu me coloco dentro do contexto, porque eu fiz parte dessa geração. É óbvio que hoje a minha mentalidade é totalmente diferente. Porque se nós olharmos por esse lado, hoje, se não houver crescimento na igreja, não houver edificação dentro dela, a culpa não é do pastor. É verdade. A culpa é de quem está ali embaixo, fazendo com que muitas das coisas não aconteçam. É a mesma coisa, é muito fácil eu chegar na igreja e falar assim, a igreja não cresce por causa do pastor. Mas quer que eu fale uma coisa pra você? Quem gera ovelha é ovelha. O pastor não gera ovelha. Exato. Muito bom. Jefferson, e ao longo desses anos, a gente vê a igreja, o crescimento da igreja, né? Ele é gradativo e ele precisa haver crescimento, né? Sim. E uma coisa que eu falo muito para os pais lá na minha congregação é sobre o apoio, o suporte que os pais precisam dar para os filhos, que você até pontuou. Por quê? A gente às vezes executa alguns trabalhos, principalmente trabalho de estudo bíblico, às sextas-feiras que a gente faz lá, e eu vejo às vezes uma falta muito grande em relação aos jovens, porque às vezes o pai vai, mas o filho não vai. No estudo bíblico, né? É separado as salas, né? Os adultos e os jovens, jovens e adolescentes. E eu vejo essa falta muito grande. Eu sempre falo isso para eles. Se daqui a algum tempo a gente vai ter uma igreja só de velhos, Sim. Porque se os pais não apoiam os filhos, a igreja não evangeliza os jovens, a igreja não cria formas de evangelizar, de trazer jovens dentro da linguagem do jovem e não dá esse suporte para os que já estão dentro, automaticamente, em algum momento eles vão sair, em algum momento eles vão se desviar, vão se enfraquecer, porque isso é natural, não tem incentivo, não tem fortalecimento. Então, automaticamente, a igreja vai se esvaziando de jovens. E aí, a consequência disso é uma igreja de idosos, de velhos. E eu vi que ao longo dos anos aí que a gente está caminhando, eu sempre vi esse apoio que você dava mesmo como líder de jovens, né? Sim. E como que era essa relação que você via com os pais dos filhos e qual que é a importância disso em relação a líderes que incentivam e pais que incentivam também os jovens, né? Olha, eu sou reflexo de um pai que me apoiou. Se hoje eu sou professor de teologia, a culpa é do meu pai. É literalmente isso. Porque eu me lembro que todo dia, todos os domingos, 8h30 da manhã, 8h10 da manhã, o meu pai ia na porta do quarto, Jefferson, escola bíblica. Só que tem um detalhe, o meu pai dava o exemplo. Todo dia que eu chegava na casa dele, ele estava com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia. Da mesma forma, é minha mãe. A minha mãe hoje, com 70 anos, ela ganha gincana bíblica entre as irmãs, porque ela conhece a Bíblia. E outra, é ali em cima da Bíblia. Gosta de ler, gosta de estar sempre inserido no contexto. O importante dos pais investirem nos filhos é algo fundamental para que haja um progresso dentro das igrejas. Wellington, você sabe qual é o maior problema hoje? Eu vou falar aqui, irmãos. A igreja não chama a atenção. Tá ok? Por que você está falando isso? Tem lugar que chama mais atenção que a igreja. Os bancos das igrejas, a maioria são duros. Não tem ar-condicionado. O que vai atrair os jovens para dentro da igreja? O exemplo. O exemplo de quem está dentro de casa. Se você dentro da tua casa, você é uma exceção. Eu falo pra você, eu conheço a história. Você é uma exceção. Tá ok? Você é exceção de uma família, de que você tomou o rumo da sua família. Na verdade, você é um baluarte para sua família. Se alguém da sua casa não tem você como exemplo, não está enxergando de fato o que Deus fez na sua vida. Eu acredito que tenham. Então, o que acontece? O pai e a mãe, eles têm que ser o exemplo. Não basta ele dizer, vai filho, ele tem que estar junto. Ele tem que incentivar.
Você sabe que eu me lembro que eu e meu pai fez algo, meu pai servia a Deus na Igreja Batista, e na Igreja Batista tinha um grupo enorme de jovens. Tinha jovens no período do grupo de kids, jovens que faziam parte de louvor, e meu pai tinha a Marcha para Jesus em São Paulo. O meu pai pagava a Marcha para Jesus e falava: filho, vai lá, pai pagou para vocês irem. Às vezes eu mesmo não querendo ir, para agradar ele, eu ia. E você sabe que aquilo, de uma certa forma, chamava atenção, porque o meu pai me incentivava. E ele dizia assim: ó filho, um dia eu quero ver você inserido no contexto da juventude. Porque ele investia tempo, ele investia palavras, ele participava dos projetos dos jovens. E posso falar algo para vocês. Aonde havia cultos de jovens em que os filhos dele não estavam, estava ele e minha mãe. Servindo, de uma certa forma, atento, pedindo para que Deus alcançasse a nós. Hoje, o que acontece, infelizmente? Muitos pais querem dar ordens, mas não querem estar juntos. Eles querem que os jovens participem, mas eles não fazem parte do contexto. Eles têm que incentivar. De que forma você incentiva, pai? Indo. De que outra forma você incentiva você, pai, que está na igreja, no contexto da igreja? Profetiza sobre os que estão ali. Não desanima os jovens. Não diga para eles: não, vocês estão perdendo tempo. Eu já vi muito, irmãos, infelizmente, eu já vi crente velho, não velho crente, é totalmente diferente. Já vi crente velho falando que aquilo é perca de tempo. Ah, isso dentro da igreja é uma perca de tempo. Não faça isso. Profetiza na vida deles, invista na vida deles. Ó, eu vou contar um contexto, eu vou contar mais um testemunho aqui. Esse eu vou citar o nome. Tá. Eu vou citar o nome desse, é o Saulo. O Saulo é um jovem lá do pastor do Arco-Íris, do Esdras. Saulo, sei. O Saulo, ele, uma vez eu tava no culto de domingo e me chamou a atenção o Saulo. O Saulo indo fazer a obra, irmão. E eu lembro que eu brinquei com ele. Eu falei: Saulo, você quer ser obreiro? Ele falou assim: eu quero. Falei: Saulo, vou dar um conselho pra você ficar legalzinho. Falei assim: ó, eu fui que nem você. Eu vejo que você é um potencial. Só que pra você crescer nesse contexto de obreiro seu, faça assim, assim, assado. Ele olhou assim, eu falei: pode ir por esse caminho que vai dar certo. O Saulo foi um dos formandos agora da teologia. O Saulo ajuda o pastor Esdras. Porque eu vi que nele havia um potencial, como eu falei para muitos outros jovens. Tá certo? Sim. Eu me lembro que o Gilmar era líder do Gutierrez, e um dia o Gilmar chegou em mim, eu fazia parte do grupo, o Gilmar era meu líder geral, e o Gutierrez também fazia parte. O Gutierrez, ele chegou, ele quase não falava. O Gutierrez é incrível, ele não falava. Bem reservado. E o Gilmar chegou em mim e disse assim: ô Jefferson, tô deixando para você aqui um diamante bruto. Esse diamante bruto é o Gutierrez. Era o Gutierrez. E eu me lembro que o Gutierrez quase não falava. Eu lembro que as minhas reuniões, eu acho que você participou de várias, eu dizia assim: hoje eu estou aqui, mas o dia de amanhã é vocês que vão liderar. Sempre ouvi isso. Você sempre ouvia isso. Por quê? É algo que você que é líder, você que faz parte hoje da igreja, você que lidera, você tem que profetizar, irmão. Você tem que incentivar os teus liderados a serem líderes. Porque o que acontece hoje? É muito fácil chegar e ficar apenas cobrando. Outro detalhe, antes de terminar esse aqui. Eu me lembro que agora eu vi, você é líder, você lidera, o Cláudio lidera. Eu vi outros que assumiram hoje, não estão liderando, mas estão sempre envolvidos dentro da igreja. Por quê? Tiveram alguém para incentivar. Outro ponto crucial que precisa ser trabalhado dentro do contexto da igreja. A mocidade, ela tem que sair do campo virtual para o campo físico. Você sabe que existe hoje dentro da mocidade? Hoje o povo é cibernético, né? Hoje o povo ele é mais assim, como que eu posso dizer? É mais WhatsApp, é mais contato e tal. Eu me lembro que uma das dinâmicas que eu fiz com vocês, talvez vocês não saibam, é óbvio que vocês não saibam, porque eu fiz a dinâmica, juntei com os líderes da época e falei assim: olha, eu percebi que lá no grupo eles falam bastante, só que quando chega na igreja tem os grupos deles. Ninguém se conversa. Eu falei: vamos mudar isso? O que nós fazíamos? Hoje vai ter a sexta-feira, por exemplo, hoje como é um feriado, o que nós fazíamos?
vamos fazer lá. Quantas vezes você participou da noite do filme? Nossa, várias vezes. O que tinha lá? O cachorro quente. Acabava, ó, tem um cachorro quente e Guaraná. Irmãos, aquilo ali fazia sucesso, fortificava. Tanto é que se você for pegar o vídeo do último congresso que você participou, quantos jovens faziam parte daquela mocidade? Porque era um investimento que nós sabíamos que precisava do quê? A fortificação. Sabe o que falta hoje? Falta o contato deles. Hoje a igreja em si, não estou aqui generalizando, falta contato. Menos, eu acredito que a rede social, ela agrega, ao mesmo tempo ela afasta. As pessoas perdem contato. Então é importante, você que também faz parte de alguma liderança de jovens, trabalhem com eles, faça a dinâmica de estar unindo eles. Recentemente conversei com o Fábio. Fábio é o líder hoje da Almadrica. Eu falei, Fábio, você sabe uma coisa que eu particularmente fazia? Não falei, não, eu estava conversando com ele. Eu falei, o que eu vejo que falta hoje? União. E a união, às vezes, ela pode ser feita com pão, com salsicha e um refrigerante. Não precisa de muito. É uma questão de você terminar o culto e falar, não, hoje pode vir aqui após o culto, ninguém vai comprar o lanche. Exemplo. Hoje nós vamos comer o pão com salsicha aqui. Vai ter aquela resenha de final do culto. Alguns vão estar ali se envolvendo e visando o progresso, a projeção futura da mocidade. Agora, no final do ano, eles estarão reunidos com a juventude. Agora você pode falar o quê? O que eu quero dizer com isso? Se não houver, Wellington, um despertar dos líderes, um despertar, não estou generalizando, estou levando isso aqui como algo que se fosse na minha visão. Se não houver um despertar deles para estar agregando os jovens, o mundo vai levar eles. É verdade. Infelizmente. É porque a gente está chegando ao final, mas complementando ao que você está falando, é justamente a questão de usar estratégias, né? Porque assim, e quando a gente fala de estratégia, não é muita coisa, cara. Você pensar na linguagem que nós vivemos hoje, o jovem que é muito imediatista, o jovem que não consegue pensar muito. Exatamente. Você consegue usar várias formas de fazer isso, né? Como você falou, né? Você citou da rede social. Lá atrás a gente já percebia isso. Hoje, então, muito mais ainda. Porque a gente está, de fato, muito presente na rede social. A gente conversa muito com as pessoas. Quando chega presencialmente, trava. Não tem o diálogo, não tem a conversa. Não tem contato. E a gente esconde muita coisa aqui. A gente consegue esconder muitos traumas, consegue esconder muitas dificuldades espirituais também dentro da igreja, mesmo estando na igreja. E quando eu não tenho um contato próximo com o jovem, com as pessoas, de forma geral, eu não consigo enxergar a dificuldade que ele está tendo e eu não consigo ajudar ele, né? Então eu acho que a igreja, quando ela se une, que nem você falou, né? Não é o pastor, é a igreja. É as ovelhas que vão atrás das outras ovelhas, que ajudam outras ovelhas também, e o pastor, ele vai cuidando, né? Exato. Então, eu acho isso extremamente importante para nossa geração hoje, e a gente está chegando já aos finalmente. Eu queria que você deixasse uma mensagem final. Eu lembro que, só para te fazer lembrar, né? Eu lembro que hoje eu sou músico, vivo de música, sou profissional da música. Sim. E atuo na igreja liderando várias bandas, várias equipes do Ministério de Louvor, e hoje liderando o Ministério de Louvor da Almadric, que é o maior ministério de louvor que nós temos na igreja hoje, com vários grupos. E liderando outros líderes também. Eu lembro que as primeiras oportunidades que eu tive para tocar, eu comecei tocando violão. As primeiras oportunidades que eu tive foi o Jefferson que me encaminhou para essas oportunidades, porque o Ministério de Louvor ele estava começando lá no Palmeiras, sim. Lá com alguns jovens, a Natália, até minha irmã cantava. Sim. Então, eu lembro que eu comecei a me interessar pelo violão. E o Jefferson, ele foi uma das primeiras pessoas que me colocou ali, me ajudou no Ministério de Louvor. Eu comecei a tocar e hoje eu vejo o reflexo disso, extremamente positivo, porque eu criei uma
uma paixão pela música, que eu acredito que Deus, ele sabe o que faz também. Exatamente. Ao mesmo tempo, com um direcionamento de jovens, e você que é pastor, você que é líder, você precisa ter visão. Esse deve ser na minha opinião, no meu ponto de vista, é que todo líder precisa ter visão. Porque sem visão, você não consegue enxergar a longo prazo. Você enxerga só o momento, você enxerga só ali, naquela situação. Mas o que vai ajudar eu colocar aquele jovem para tocar um violão ali agora? Não é agora, é lá na frente. O que isso vai refletir? O que vai refletir é eu incentivar os jovens e trazer os jovens para estar ali reunidos. Não é ali. Você precisa pensar a longo prazo, porque isso quantas pessoas podem desenvolver dons e talentos através de uma única oportunidade que você Exatamente. dá, né? Então, eu queria só pontuar essa questão, porque eu sou reflexo disso, né? Muito bom. Então faz todo sentido o que você está falando. E eu queria que você deixasse um recado final. Ok. O que eu quero dizer aqui a todos vocês, principalmente para quem faz parte de lideranças de jovens, a parte da igreja que vocês têm que incentivar é a mocidade. Não é fácil ser jovem dentro da igreja, porque a mocidade é a parte da igreja que é mais cobrada. E você que é líder, não desista daqueles que estão ali, dando trabalho para você. É neles que você tem que investir. Em pessoas que você tem que estar tratando mais com assuntos mais delicados, pessoas que você tem que estar sempre falando com eles devido a uma ação daqui, uma ação de lá, pessoas que sempre se achega a você palavras lá de fora dizendo que viu a pessoa fazendo. Não, invista nessas pessoas. São elas que depois vão trazer frutos grandiosos para dentro da igreja. Eu falo isso aqui com propriedade. Eu particularmente tenho, principalmente com quem é líder, tenha paciência. Tem uma pessoa que eu liderei, não vou citar nome por questão de ética, eu liderei esse jovem, ele participava, ele ia na minha casa 1h20 da manhã. Eu tive tempos em que eu ficava até 3 horas da manhã falando com ele. Hoje ele prega o Brasil todo. O que eu quero dizer com isso é que eu não prego o Brasil todo, mas ele prega. Porque é um investimento que você faz. Líder, não desiste de liderar. Não abandone o seu pastor. Não se afaste da congregação, como é costume de muitos. Não se afaste. Não monte um grupo específico. Tenta abraçar o maior número de jovens possíveis. E um detalhe, abrace eles. O que falta hoje, muitas das vezes, é algum líder que abraça e fala assim, estou pronto para te ouvir independente da situação. Esse é um recado ou incentivo para você que é líder. Estou pensando em desistir da liderança da mocidade. Não desista. Se Deus te chamou, permaneça, vá até o final. E quando você tiver frutos, esses frutos vão trazer à luz aquilo que muitas vezes está desanimado. Para finalizar, tá? Para finalizar, tem um pastor aqui na cidade de Rio Claro. Hoje ele é pastor. Eu me lembro que nós fizemos uma visita para ele. E você que é líder, visite. Fizemos uma visita para esse jovem, a mãe pediu. A mãe disse assim, olha, vá à minha casa que o meu filho está em depressão. Já tentou tirar a vida. Está em depressão, mas eu não sabia que ele tinha tentado tirar a vida, que depois eu fui pregar na igreja que ele dirigia, ele disse que tentou tirar a vida. Que se nós não fôssemos daquela noite, talvez seria a última noite dele. Ou seja, quando chegamos lá, fizemos a visita, esse jovem veio para a juventude, esse jovem casou na igreja e hoje ele é pastor dirigente de igreja. O que eu quero dizer com isso? Nós investimos nele e hoje ele traz o quê? O dia que ele foi pregar, na vez que eu estava dirigindo o culto de jovens, eu estava desanimado. Quando ele abriu a boca e falou assim, eu sou fruto da visita do Jefferson que foi na minha casa há 10, 12, 15 anos atrás e hoje eu estou aqui. Você sabe que é isso? É o que você vai colher. Portanto, não desista, não pare. Prossiga nessa marcha que Deus vai honrar a tua fé. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Tenho certeza que esse bate-papo foi muito legal. Agradeço demais. A gente já tá chegando ao final. Mas esse episódio, você vê que como que é rico, né? Esse bate-papo. A gente não consegue parar para conversar sobre esses assuntos, esses e outros assuntos, na igreja. Às vezes no dia a dia, muito corrido, a gente não consegue. Então você vê que nós temos hoje a oportunidade de poder compartilhar na internet, compartilhar com as pessoas através da rede social. Então compartilha essa live, compartilha esse podcast.
Se fez muito sentido pra você, pra mim fez com certeza. Foi um bate-papo muito abençoador. Então, compartilha, assim como eu vou fazer, vou compartilhar. Quanto mais líderes, quanto mais pessoas souberem da mensagem, ouvirem a palavra e levarem em consideração cada conselho aqui, eu tenho certeza que nós seremos cada vez melhores. Tá bom? Então se inscreva também no canal, não deixe de se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações. Toda segunda-feira, 7h30 da manhã, estamos aqui com o Café em Ação devocional. E uma vez a cada 15 dias nós estamos aqui com os podcasts também, tá bom? Siga as redes sociais mais uma vez, para que você fique por dentro também de outros conteúdos também, tá bom? E uma coisa que eu queria deixar para você é que se você precisa, você que é cristão, você que tá aí precisando de um auxílio no sentido espiritual, você precisa de um despertar um pouco mais, você precisa de você tá com dificuldade talvez até de fazer devocional no seu dia a dia, eu tô disposto a te ajudar, tá bom? Você que é jovem, você vive na correria, sabe, a famosa correria que a gente vive, eu quero te ajudar. Eu preparei um material, eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse material ele vai te ajudar no seu dia a dia. É um material muito simples que você vai ter contato ali diariamente com o Senhor e eu tenho certeza que vai ser abençoador para você. Então eu vou deixar o link na descrição e você pode acessar esse material, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, Jefferson. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço pelo convite. Quem sabe talvez a gente marque mais uma próxima aí. Estamos à disposição. E a gente pode abordar outros assuntos também. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. E vamos juntos colocar a nossa fé em ação. Até o próximo episódio.